Saúde, amada igreja, com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar juntamente com esta casa de oração, em adoração e louvor ao nosso Deus. Cada dia que Deus nos concede é motivo de alegria. Cada dia que você acorda e você respira é um motivo de alegria. Cada dia que você fala, que você anda, que você se alimenta, é motivo de alegria, é a graça que Deus te dá. Esse sol, diz a palavra de Deus, que ele brilha tanto para ímpios como para não ímpios. É a graça de Deus. Nós não merecemos, mas ele nos dá. Ele nos projetou, é a vontade dele revelada que nós estivéssemos aqui hoje. E vamos abrir nossa Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, verso 1 em diante. Glória a Deus, aleluia. Mateus 4, 1 em diante, que diz assim. Vou guardar um pouco. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondeu, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vá-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram e o alimentaram. Louvado seja Deus. Podeis sentar, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos vivendo em períodos tão turbulentos, tão perturbadores para as nossas almas. Nós estamos num período político onde nós vemos o bem contra o mal. Nós vemos até mesmo determinados suportes cristãos apoiando denominações que não convêm com a palavra de Deus. É interessante observarmos isso, porque fica evidente que a igreja de Deus, ela é perseguida. Ela sempre foi perseguida. Desde os primórdios da história, a igreja, ela é perseguida. Aí eu pergunto para vocês: vocês vão confiar no homem ou vocês vão confiar em Deus? Diz a palavra de Deus que maldito é o homem que confia em outro homem. Mas não é que a gente não vá confiar num homem, que ele não tenha palavra, que ele não possa te ajudar. Você não vai confiar num homem
num sentido pecaminoso, num sentido diabólico, num sentido pervertido, num sentido que te leva ao contrário da vontade de Deus. Certa vez eu conversando com um homem, e ele crente, e eu conversando com ele, e conversa vai, e conversa vem, eu perguntei, mas aí, irmão, de quem é o teu apoio? Ele disse, irmão, é de fulano de tal. Aí eu fiquei assim, peraí, meu irmão, tu está preocupado com a comida que perece. Por que eu falo isso? Jesus, certa vez, saindo de Cafarnaum, e aquelas pessoas, foi um monte de gente atrás de Cristo. Aí quando chega lá na frente, Jesus olha para eles e fala assim, vocês vêm atrás de mim por causa da comida que perece, por causa dos milagres que eu fiz lá, da multiplicação dos peixes e dos pães. Mas eu falo para vocês que vocês devem se preocupar com a comida que dura para a vida eterna. Louvado seja Deus. Quantas pessoas, meus amados, estão preocupados com a comida que perece? Mas e a comida que dura para a vida eterna? É interessante você entender uma coisa, que aqui nessa terra é passageiro. Você precisa chegar em um grau de entendimento, de entender que você está aqui de passagem. Que o teu corpo mortal é como se fosse uma linha de costura. A qualquer momento ela pode quebrar. O que vai te restar, lá do outro lado, é a eternidade. Ou seja, aqui passa a ser uma ilusão. Aqui não é eterno. Só que determinadas vezes nós agimos como se aqui fosse eterno. Como se nós nunca fôssemos sair daqui dessa terra. Estamos tão preocupados com a comida que vai perecendo, que nós esquecemos da eternidade. Não dá para mim chegar aqui e ficar massageando o ego. Não dá para mim chegar aqui e te enganar. Vai nessa tua força, vai desse jeito. Não dá, porque vai chegar um tempo, e que esse tempo já é, em que Deus escolhe os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. É assim que a coisa funciona. Você precisa entender que aqui é passageiro. Essa terra não é a nossa morada final. Mas o sistema do mundo, ele te prende aqui. Aí você pode me perguntar, irmão Marinho, mas que sistema mudando é esse? Ah, meu amado, aí é que é maravilhoso caminhar com Cristo. É nessa hora que você se vê como um peregrino. É nessa hora que você precisa se enxergar com essa Bíblia debaixo do teu braço, andando numa reta, num caminho deserto, cheio de chacais, cheio de problemas, cheio de perseguições, cheio de adversidades, e você só tem a tua visão para frente, para os céus. Aí você se vê com essa Bíblia debaixo do teu braço, que é a palavra de Deus, que é a voz de Deus, é o pilar que te sustenta, é a comida que te dá força, é a comida que te chama, é essa comida que fala, vem, porque eu tenho vida e vida com abundância. Quando você passa a se ver dessa maneira, os obstáculos passam a ser pequenos. Eu não estou dizendo que não há obstáculo, eu não estou dizendo que não tem problema, tem. O reino dos céus, meus irmãos, é como se aquela mansão celestial estivesse lá em cima de uma montanha. Mas você tem que escalar essa montanha. É íngreme o caminho. Tem umas pedras pontiagudas, há dificuldades. E é só subida, é só subida. Quando tu chegares lá, tu serás bem recebido. Então você precisa se ver nessa terra desértica. Você precisa se ver no teu deserto. Porque é interessante quando você entra aqui nesse texto e fala que Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. Espera aí. E foi depois do quê? Depois do batismo. Quanta gente se batizou e quando chegou na hora do deserto, não olhou para a cruz. Ravassou, Ramai.
Quanta gente se batizou? Quantas almas já foram batizadas? Nas águas, desceram as águas e confessaram publicamente: eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor da minha vida. Mas quando vem os momentos de deserto, ele para de olhar para Cristo. Mostra aqui o texto que Jesus foi tentado e jejuou durante 40 dias e 40 noites. Você vai para Deuteronômio, você vê o povo que foi tirado do Egito, levado para o deserto para ser tentado. E em meio àquelas dificuldades, sucumbiram, não perseveraram, discutiram, murmuraram, reclamaram. Chegaram ao ponto de dizer: lá no Egito nós poderíamos, lá nós tinha cebola, nós tinha pepino, tinha fruta, tinha pelo menos um lugar para mim ser enterrado. Então, tipifica o Egito, o mundo. As pessoas às vezes saem do Egito. O problema é que o Egito ainda não saiu dele. Ele ainda não sentiu o deserto. E quando eu falo essa questão de deserto, igreja, é o seguinte: é você sentir o peso do teu pecado. Apóstolo Paulo vai dizer assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Porque ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu vou e faço. Aí ele diz: miserável homem que eu sou. Mas espera aí, apóstolo Paulo, um homem santo, apóstolo de Deus, sabe o que é isso, igreja? Quanto mais santo você é, mais tu vai sentir o fegulho, o resquício, a ponta do teu pecado fragmentado dentro de você. Tu está pensando que cada vez que tu for mais santo, tu não vai sentir o peso do pecado? É uma grande utopia, irmão, dizer para vocês que vocês não vão sentir isso. É uma grande ilusão, uma grande mentira você achar que você, sabe, está tudo certo. Irmão, o crente constantemente sofre. O crente genuíno constantemente sente a pressão desse poder maligno, pecaminoso. O problema é quando nós vivemos iludidos, cegos, sabe, em nossa redoma, na nossa bola de cristal, e não querendo ver a realidade do pecador que nós somos, de como nós precisamos de Deus, de como nós estávamos longe de Deus. Você pode dizer: eu tenho paz em Deus. Tudo bem, mas você tem paz com Deus? Paz de Deus é uma coisa, paz com Deus, porque quem não tem paz com Deus está debaixo da condenação e da ira de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito fácil adorar a Deus quando tudo vai bem na tua vida. Graças a Deus, Deus tem prosperado a igreja. Graças a Deus, Deus não tem deixado faltar nada. Graças a Deus, tu tem um calçado para usar, uma roupa para vestir. Não tem faltado o pão no teu cotidiano. Mas tem faltado o teu arrependimento na presença de Deus. Tem faltado a tua entrega. Às vezes você pode sair na tua garagem e ver o teu carro muito bonito. Você nem percebe, mas está idolatrando ele. Quantas vezes tu sai lá e fica olhando, mas é bonito. Que máquina bonita. Esse motor é muito bom. Ah, meu irmão. E aí que você vê nesse texto Jesus sendo provado pelo próprio Satanás. A igreja é provada constantemente, que às vezes nem percebe, irmão. Constantemente. E o interessante é que quando você se consagra, você acha que você está fortão. Aí é nessa hora que ele vem e vem te tentar. E diz aqui que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. O deserto é árido, quente durante o dia, extremamente frio durante a noite, com bichos peçonhentos, cobras, escorpiões.
e você é colocado no deserto pelo próprio Deus. Aí é que mora a coisa. Você pensa que só tem coisa boa, mas Deus te coloca nesse deserto exatamente para você desenvolver, exatamente para você ver como você é dependente de Deus. Deus te coloca no deserto para Ele ver e aperfeiçoar a tua fé, porque enquanto vai tudo bem, você deposita a tua confiança na tua capacidade, nas tuas possibilidades. Eu consigo, eu faço, se eu fazer assim. E aí nisso você começa a deixar Deus de lado e começa a confiar em você. E no decorrer dessa peregrinação com Cristo, tem obstáculos. Sabe, igreja, eu olho para Isaac, quando ele estava descendo ao Egito, e no tempo de muita seca e de fome, e ele está com Rebeca, sua mulher, e ele comete o mesmo erro que Abraão cometeu. Em vez de ele chegar e falar, ela é minha mulher, ele fala, não, é minha irmã. E Abimeleque ficou super interessado pela mulher, que diz a palavra que ela era bonita. Só que Abimeleque vê ele se acariciando com Rebeca. E aí você vê uma coisa, que nesse momento de dificuldade, Deus já tinha falado, eu sou contigo. Eu estou contigo. Deus não disse que não ia ter dificuldade. Ele está falando, eu sou contigo. Jesus não disse que você não vai passar aflição. Ele fala, ó, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Só que não está escrito, e vós vencerão também. Ele diz, eu venci o mundo. As pessoas até aderem a isso. E vós vencerão também. Não, quem venceu foi Cristo. Você vence o mundo em Cristo, olhando para Cristo, olhando para os exemplos de Cristo, para a conduta de Cristo, o jeito de Cristo, a essência de Cristo, a maneira de Cristo. Você precisa querer Cristo em você. Você tem que aprender e querer que o teu ego diminua e que Cristo apareça em você. Você precisa aceitar esse deserto, porque senão você não desenvolve espiritualmente. Você vê o povo que saiu do Egito, ficou 40 anos. Era para ficar muito pouco tempo, irmãos. Mas ficou 40 anos perambulando por conta de desobediência. Desobediência, igreja. Murmurações. Apegado em cebola, em pepino. Apegado até porque ele poderia morrer e ser enterrado. Ou seja, está tão apegado que está até preocupado como esse corpo vai ficar depois que o teu espírito sair dele. Olha o apego da coisa. Sabe, eu olho assim, às vezes eu fico meditando e olho a humanidade. Dou graças a Deus que Jesus me resgatou. E vem usando tanto homens e quanto mulheres, tantos profetas, para resgatar mais almas. Mas quando eu vejo uma alma longe de Jesus, meu irmão, eu fico olhando o perigo que ela está passando, o perigo que ela corre, o perigo de morte. Porque o tempo é agora. O tempo de mudança, o tempo de entrega é agora. Eternidade não é tempo. Você pode tirar, você vê assim, 1 bilhão de anos, você tira um dia de 1 bilhão de anos, tira um dia, você não tem mais 1 bilhão de anos. Só para você entender. Mas tira aí 1 bilhão de anos da eternidade, o que é que você tem? Eternidade. Então eternidade não é tempo. Então o que está em ênfase aqui é a nossa eternidade, irmãos. Crescer, procurar fazer a vontade de Deus. Louvado seja Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus é tentado em 3 pontos que eu preciso aplicar isso. Ele é tentado com a concupiscência da carne. Você olha aí no texto, ó, no 4, 2 e 3, que diz assim, ó. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Concupiscência da carne é a vontade de saciar a tua carne, os desejos maléficos da tua carne. Ela está aí, e isso é demoníaco,
Por isso a necessidade de caminhar com a família de Cristo. Por isso a necessidade de congregar. Por isso a necessidade de vir para os cultos de ensino. Porque quanto mais você ouve de Cristo, quanto mais você aprende de Cristo, mais Deus te dá poder contra a concupiscência da tua carne. Diz a palavra de Deus que a nossa carne é inimiga de Deus e ela não se sujeita às vontades de Deus. E o diabo conhece muito bem o defeito carnal de cada um de nós. Depois de Deus, o outro que mais nos conhece é o diabo, irmãos. Você precisa entender que nós nascemos nesse mundo pecaminoso. Ele diz assim: o mundo jaz do maligno, diz a palavra de Deus. Ele diz aqui nesse texto: e a tudo me foi dado. E agora tem a concupiscência da carne, o pecado da carne, a vontade da carne, o desejo da carne. E aí, irmão, eu fico pensando e olho assim que, como diz a palavra de Deus, nós temos 3 inimigos. Nós temos a nossa carne, nós temos o mundo e nós temos o diabo. A carne não quer saber de Deus. O mundo é uma vitrine. E o diabo sabe que a carnalidade gosta dos desejos pecaminosos, gosta da cobiça do mundo, e ele é teu inimigo. Ele fica esperando no momento que você dá a brecha para ele. Em vez de nós vivermos na brecha igual Moisés, às vezes preferimos dar brecha do que estarmos guardados na brecha. Viver na brecha, estar escondido na brecha, na presença de Deus é uma coisa. Dar brecha para o maligno é outra coisa totalmente diferente. Então existe a concupiscência da carne, que ela constantemente, meu irmão, te coloca a querer desejar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. Você nunca está contente com aquilo que você já tem. Você sempre está querendo possuir mais. E isso vai tomando o nosso coração. A vontade da carne sempre leva, digamos, a mulher a querer ser mais vaidosa. Já repararam isso? Sempre a ficar mais vaidosa. Um homem sempre querer possuir mais. A carne faz isso. Você olha para a Escritura e vê Jesus: eu não tinha nem onde repousar a minha cabeça. Segundo ponto, concupiscência dos olhos. No concupiscência dos olhos diz aqui no 8 e 9, olha só como é que diz. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. Está vendo como ele conhece? Tudo isso eu vou te dar. Tu quer um carro com som muito alto, eu te dou. Hein? Tu quer uma casa muito luxuosa, eu te dou. O problema é que quando você começa a adorar o diabo, tu nem percebeu. Você virou um idólatra que nem percebeu. Sabe por quê? Porque está cego espiritualmente. Está voltado com os olhos, com a concupiscência dos olhos, que é o desejo exagerado de possuir. E isso é pecado. Isso te afasta de Deus. Eu não estou dizendo aqui que é errado ter, meu irmão, não é isso. Mas aonde é que está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Onde é que está a tua intenção? Onde é que está a tua projeção? É duro ouvir isso, eu sei. É doloroso, mas é necessário para que tu cresças. Louvado seja Deus. Onde é que está as tuas vistas? Irmão, nós morremos e não levamos nada. Apóstolo Paulo fala que de certo viemos nu e voltaremos sem nada. E o sistema mundano nos prega:
sabe, nos deixa compactados. Você sabe que existe uma eternidade. É fato que você já viu por aí muitas pessoas endemoniadas, com demônios que entraram dentro delas. É fato que você já viu muitos atos espirituais de Deus agindo. Então, é uma realidade que a eternidade existe. Não tem como discutir e dizer que isso é mentira. Mas as nossas ações mostram que nós às vezes ainda estamos apegados aqui. E caminhar no deserto com Cristo faz você se desapegar. E passar a confiar, a crer. Porque crer é um compromisso, é um comprometimento com o Senhor. Então tem essas mazelas que o inimigo conhece. Ele sabe como te afastar de Deus. Ele fica esperando você sair dos caminhos, parar de trilhar. E quando você vê, você está afastado dos caminhos de Deus e está condenado ao inferno. Eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais da fé e ver e olhar como nós estamos caminhando, como nós estamos peregrinando com Cristo. E aqui também diz a soberba da vida. A soberba da vida. Jesus também foi tentado na soberba. Aqui no 5 e 6 diz assim, ó. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre um pináculo do templo. Um pináculo. Sabe o que é isso? Quando ele te coloca num lugar alto. Ele sabe que o ser humano ele gosta de se inchar. Meu irmão, o negócio é tão sério que tem gente que às vezes quando é consagrado a um presbítero ou a um pastor, ele vê isso como uma promoção. Mas quanto mais é dado, mais é cobrado. Isso não é motivo para se inchar ou para se engrandecer. Na vinda de Cristo, ninguém vai chegar lá e vai dizer: ah, Senhor, eu era um presbítero. Ah, Senhor, eu era um pastor. O crente verdadeiro e genuíno, na vinda de Cristo, quando Cristo aparecer, meu irmão, ele já vai logo botando a cara dele no pó. Não sou nem digno de olhar para cima. Gravaço, Ramacai. Você vê o que é a soberba dentro da igreja. Te bota em um lugar alto. E você começa a achar isso, que isso é o suficiente. Demora muito, você está barganhando com Deus. Eu sou assim, eu faço assim, e aí eu estou garantindo a minha salvação. Mas diz a palavra de Deus, quanto maior, menor é. Deus não te coloca lá em um lugar alto para você pisar nos teus irmãos. Muito pelo contrário, te coloca em um lugar alto para você ser o menor, para você ajudar o menor. Já o sistema mundano, o sistema maligno, ele te coloca no lugar alto para você se encher de orgulho e se sentir soberbo. Ao inverso da coisa aqui. Louvado seja Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos darão ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Meu irmão, muitas vezes você é colocado à prova. Muitas vezes o diabo te tenta para ver se você se ensoberbece. Eu sou filho de Deus. Sabe, você fala de um ato de uma forma arrogante que você não percebeu. Porque a essência simples de Cristo não está em você. Mas essa noite Deus nos trouxe aqui porque Ele quer colocar uma essência do Senhor Jesus mais viva e eficaz dentro de você. Para que nós venhamos parar de viver achando que com as minhas forças eu posso fazer alguma coisa. Porque você não pode. Tudo vai voltar ao pó. E aqui ele bota Jesus para ser tentado, para que ele venha duvidar da providência de Deus. Se tu és o Deus
transformar pedra em pão. Sempre tentando a Deus. Mas o interessante é voltar e dizer uma coisa: Deus te prova, mas quem te tenta é o diabo. Porque Deus não pode tentar ninguém, porque Deus não pode negar-se a si mesmo. É complexo entender isso, mas peraí então, Deus vai me levar para o deserto para me ser tentado pelo diabo? É, meu amado. Porque quando você é tentado, o que acontece? Você passa a dizer não para as vontades malignas da tua carne, da tua soberba, dos teus olhos, do teu orgulho. Então para que serve a aprovação? Para você crescer na fé e começar a dizer não para os pecados que têm te escravizado. É para isso que serve a aprovação. É interessante entender isso. Deus te prova, mas quem te tenta é o diabo. Ele não brinca de ser diabo. Muitos crentes é que têm brincado de ser crente e não têm entendido a veracidade disso. Então Deus te chama hoje, nessa noite, para você, de bom grado, vir para Ele, aceitá-lo, aceita as provações, que na verdade você é um espírito dentro de um corpo, você é um espírito que você está propício a passar por experiências mundanas, com experiências humanas. É o inverso. Às vezes nós achamos que nós somos humanos, que vamos passar por experiências espirituais. Mas quando você nasce em Cristo, a tua concepção e percepção de ver as coisas é o inverso do sistema mundano. E cada vez que você caminha com Deus, mais você se sente um morto. Morri para o mundo. E às vezes você ainda está agarrado no sistema mundano. Agarrado, pastor. É impressionante. É impressionante. Eu tenho observado isso. Quando Deus tem me mostrado tais coisas, eu vou orar, Senhor. Quando Deus me faz compreender uma palavra, o que eu faço é orar e pedir para Ele me libertar. Não fico mais querendo murmurar, que no começo, na caminhada, nós somos brutos, irmãos. Não aceitamos a espada. Mas com o decorrer do tempo, tu começa a gostar. Parece assim, peraí, tu é masoquista? Não. Tu começa a gostar dessa espada. Porque ela começa a trabalhar, ela começa a realmente fazer divisa, ela começa realmente te transformar. A Bíblia não diz que você tem que ler a Bíblia, ela diz, medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Se eu simplesmente pegar essa Bíblia e só ler, faz, beleza, eu já li um capítulo, está tudo certo. Meu irmão, e se eu te falar que às vezes um versículo tu medita nele uma semana, é muito diferente de somente ler. Porque você precisa pedir a sede de Deus. Senhor, me dá sede para a tua palavra, me dá sede para o teu ensino, me dá sede na tua verdade, Senhor. Me dá alimento, Senhor, espiritual. Por isso que Cristo fala, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Louvado seja Deus. E por que eu venho dizer isso para a igreja? Porque nós estamos num tempo político, meus amados. Não sabemos o que pode vir pela frente. Sabemos que há um partido que é totalmente contra a igreja, contra os valores da família, um partido que é contra o cristianismo, diz que é coisa ultrapassada, e pode ser que aconteça que a igreja seja perseguida. E é melhor alertar a igreja do que querer botar a igreja num estado de amnésia, num estado de inércia, de sono. Porque se a igreja passar pela perseguição, você precisa continuar firme. Mas se você não estiver olhando para Cristo, você não vai suportar. Você não aguenta o deserto. Você vai sucumbir. Então, desde já, comece a clamar.
haja o que houver, comece a clamar. Deus garante na palavra dele: nunca vi um justo mendigar um pão. Você já pensou como aconteceu na igreja primitiva lá atrás? Está a igreja aqui, e ele chegava assim: isso aqui é de Nero, isso aqui é de Roma, sai daí. Tu já pensou chegar num dia de hoje, alguém mandar você sair da tua casa? Você já pensou alguém chegar lá, tua casa tem 4 quartos ou 3, e divide no meio e coloca uma família de ímpio lá do lado, bagunceiro, que gosta do funk, do hip hop, nas mais altas alturas? Já consegue imaginar isso aí? Tu já pensou, pastor, alguém chegar aqui nessa igreja, aqui nessa casa de oração e falar, ó, um casal de homossexuais falar: eu quero casar aqui, e a lei vai defender, se ele não casar ele é preso ou é processado, hein? E fecha a casa de oração? Hã? E aí? É deserto, igreja. É dificuldade. Nós estamos propícios a isso. Mas nós, cristãos, temos os nossos próprios desertos dentro de nós, nas nossas mentes. O deserto que, quando nós sentimos o pecado dentro de nós, constantemente lutando contra a vontade de Deus. Essa é a verdade. Nós estamos constantemente no deserto. Desde o dia que nós aceitamos Jesus e vamos caminhando de fé em fé e de glória em glória, nós estamos cada vez mais perto dos céus. Mas ainda estamos aqui, como o pastor trouxe um ponto que eu achei maravilhoso, nós estamos nessa superfície. Entendeu? Estamos nessa superfície de calamidade, de tristeza, de perseguição, de brutalidade, de injúrias. Tudo, irmão, nós estamos propícios. Porque aqui não é a nossa pátria. E tem mais: o cristão genuíno, o mundo é inimigo dele. Se o mundo não está contra você, tem alguma coisa errada. Se o mundo ainda não se levantou contra você, tem alguma coisa errada, irmão. O termômetro de você saber se você é um crente de fato, de verdade, nos caminhos do Senhor, é o mundo se levantando contra você. Porque você não negocia princípios, você não nega a palavra de Deus, você não é crente morno a ponto de Jesus te vomitar da boca dele, você não vive de aparência, você não vive de disse-me-disse. E aí, quando você vive no caminho de Deus, o mundo se levanta contra você, porque o mundo jaz do maligno, e o maligno vai se levantar. Vai se levantar. Dia menos dia isso acontece. Então, se o mundo está tudo legal, está tudo favorável, está tudo muito bom, e você não tem sentido o peso do pecado, você nunca chorou pelo teu pecado, sabe lá quanto foi a última vez que tu chorou nos caminhos do Senhor, nos pés do Senhor? Qual foi a última vez que tu foi aquebrantado, que tu sentiu aquele poder consolador do Espírito Santo te aquebrantando? Você lembra quando foi a última vez? É necessário, irmão, chorar nos pés do Senhor. É interessante, às vezes você está andando e meditar numa palavra de Deus, e de repente você é tomado pelo Espírito Santo de Deus. Não é que você vai sair falando em línguas estranhas, não. Você simplesmente é quebrantado pelo consolo do Espírito Santo de Deus. Você sente o pecador que você é, o que Deus fez por você na cruz do Calvário, e o que Deus tem feito nesse deserto na tua vida. Louvado seja Deus. E, meu amado, às vezes nós estamos tão apegados ao sistema mundano que deixamos de lado a vontade de Deus. Às vezes vivemos no sono profundo, onde nós não temos às vezes mais ânimo para Deus, não temos mais aquela alegria, a não ser que venha a bateria ali bem forte e a parte instrumental para te animar. Mas é aquele fogo que arde no teu coração, aquele entusiasmo, sabe? Aquele orgulho de dizer: eu sou crente, sou servo de Deus. Às vezes gosta muito
do oba-oba. Eu acho bonito quando Jesus falava assim, deu um testemunho sobre João Batista. O que vocês esperavam? Um príncipe com os vestes bonitas? Isso você encontra nos palácios. Ele não é como homem que é levado pelo vento, cana levada pelo vento, ou seja, qualquer emoção, qualquer vento de doutrina. Não, meu amado. Você é levado pelo Espírito Santo de Deus. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Você é edificado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus nos convida a peregrinar com Ele, de mão dada. Tem dificuldade? Tem sim. Pode vir perseguição? Pode sim. Mas a nossa fé em Cristo não é uma fé firmada nas nossas possibilidades. Não é firmada no que eu consigo ou no que eu posso fazer. Não é firmada no que eu possuo ou na minha condição financeira. Mas ela é firmada no Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, e para fechar, irmão, quero ler aqui em Salmo 63. Aqui é um salmo de Davi quando ele estava no deserto de Judá, fugindo, passando um tormento danado. Ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário. Aqui você vê que ele não pede libertação. Ele diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Ravasso nemequerai. A minha alma tem sede de Ti, ó Pai. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome de Deus e sede de salvação. A minha alma jubila, eu preciso, Senhor. Meu amado, você precisa clamar. Você precisa suplicar. É como aquele menininho ali de camisa amarela, quando ele está com fome ou quer alguma coisa, ele vai suplicar para o pai dele, dá o que ele está pedindo. E Mateus 7,7 diz assim: aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, aquele que procura, encontra. Você precisa pedir. Senhor, me dá vontade, me dá entusiasmo. Faz de mim uma nova criatura. Traz de novo aquele fogo, aquele vigor, aquele primeiro amor que estava lá atrás. Senhor, não deixe que eu seja apegado no sistema mundano, nas minhas próprias forças, não. Porque o que você já percebeu, que com as tuas forças você não consegue se mudar. Você já chegou nesse nível de ver que com as tuas forças você não consegue nada? Você já reparou? Já reparou? Eu vou deixar de ser mais vaidosa, mas quando você vê, você está mais vaidosa quanto antes. Eu vou deixar de ser mais soberbo, quando você vê, você está mais soberbo do que antes. Sabe por quê? Porque você está tentando com as tuas forças. Mas quando você depositar e falar: Senhor, Deus da minha alma, a minha alma tem sede de Ti. Sede de Deus. Sede de Deus. Louvado seja Deus. Igreja, a verdade é que Deus tem nos transformado a cada dia. Nós não estamos aqui hoje por acaso. Deus nos trouxe aqui hoje, foi por acaso não. Mas se tu soubesses que hoje seria o teu último dia na terra, com esse corpo mortal, o que você faria? Se você soubesse que hoje é o teu último dia na terra, nesse corpo mortal, e que só o que tem lá do outro lado é só uma eternidade. E lá do outro lado, ou você está na consolação de Deus, na graça de Deus, na companhia de Deus, ou você está debaixo da ira de Deus.
Porque vocês precisam entender que inferno não é coisa que diabo fez. Na verdade, nem eles querem estar lá dentro daquele lugar. Mas foram feitos para eles. E ali o inferno é a ira de Deus. É a ira de Deus. Mas o tempo que Deus nos dá é aqui, é agora. Essa coisa chamada tempo só existe aqui. Então, enquanto Deus está te proporcionando tempo, pega esse presente. Guarda ele no teu coração. Começa a querer mudar. Começa a querer se expressar para Deus. Colocar tuas dificuldades, os teus problemas. Porque o tempo é agora. Salomão vai dizer em Eclesiastes: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aqui é o tempo nessa terra. Eternidade não é tempo. Aqui Deus está te proporcionando tempo. Eu não sei se todos aqui são crentes. Não sei como anda a vida espiritual de cada um. Eu sei que todos nós temos defeitos, temos dificuldades. Todos nós temos um deserto dentro de nós que nós batalhamos, suplicamos. Cada dia nós morremos um pouco mais. Mas Deus tem dado graça, tem dado força e tem dado poder para a sua igreja. Mas eu não posso sair daqui, igreja, sem antes fazer algo para que Deus nos predestinou. O Espírito Santo te convida. Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu não sei falar de uma forma apelativa. Esse é o meu jeito. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala assim, descansado? Não. Ele fala cansado. Eu estou cansado de ser escravo. Eu estou cansado de não ter força. Eu estou cansado de não conseguir mudar. Eu estou cansado. Por isso que ele fala, vem os cansados e os oprimidos. Vive debaixo de uma opressão, de um jugo maligno, onde o qual você não consegue se libertar. Ele fala, vem, todo aquele que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Eu tenho alívio para te dar. Alívio. 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 Só no dia que você for glorificado, meu irmão, com um corpo novo, e tudo se fez novo, uma mente glorificada, o pecado não vai reinar mais, não vai te perturbar mais, mas ele tem alívio. Ele te convida para você caminhar com ele, para você viver essas aventuras com eles, que na hora da tentação ele vai estar do teu lado, segurando na tua mão, te ajudando, te dando suporte, te acalentando, te ajudando e te consolando. Deus fala assim: este colocarei diante de ti dois caminhos. Oh, aleluia. O caminho da vida e o caminho da morte. Aí ele fala assim: escolhe, pois, o caminho que você quer seguir. Deus é tão maravilhoso que ele fala assim: eu vou colocar dois, só existe dois, não existe um terceiro. Não existe essa de meio termo, tira isso da cabeça. Ou você é, ou você não é. Eu colocarei dois caminhos diante de ti. Escolhe aí, pois, o caminho que você quer seguir. O caminho da vida ou o caminho da morte. E ele ainda diz assim: escolhe o caminho da vida para que vivas. Revar nemeque. Escolhe o caminho da vida para que tu viva. Escolhe o caminho da vida para que tu vivas. Escolhe o caminho da vida para que tu vivas. E hoje Deus te chama para esse caminho. O Espírito Santo te faz um convite: vinde a mim. Jesus faz o apelo de braços abertos. Ele apelou em morte de cruz. Mas Deus te dá uma ordem: vem, escolhe. O Espírito Santo te convida. Jesus apela:
e Deus te dá uma ordem. Vocês estão entendendo o que é isso? O Espírito Santo convida, Jesus apela, e Deus te dá uma ordem. Escolhe o caminho que você quer seguir, escolhe o caminho da vida. Ele está dando uma ordem, ele não está sugerindo, mas a decisão é tua. Essa noite, tu pode sair daqui refrigerado, caminhando com Cristo. Ele fala assim: vinde a mim do jeito que você está. É óbvio que intimidade com Cristo vai revelar muito defeito na tua vida, e é necessário que isso aconteça. Mas vem do jeito que você está, porque ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Tu está entendendo o que é isso? Sem Deus você não pode se mudar, sem Deus você não pode se transformar, sem Deus você não pode, irmãos, ser edificado. Sem Cristo é impossível você alcançar o reino dos céus. Por isso que Cristo diz: sem mim nada podeis fazer. Vem caminhar no deserto comigo, vem ter sede comigo, vem ter fome comigo, vem ter experiência comigo. Mas sem Cristo você não pode fazer nada. Você não pode se transformar sem Cristo. É a palavra de Deus. Então, se tem uma alma aqui hoje que se encontra afastada dos caminhos do Senhor, hoje é tempo, amanhã eu não sei. Eu sei que cada um de nós, Deus tem dado muitos livramentos, irmãos. Se eu for contar cada livramento que Deus já deu na minha vida, eu vou passar a noite toda aqui. Tem dado muito livramento. Tu nunca poderás dizer na eternidade que Deus não te deu livramento e não te deu oportunidade. Deu demais. E eu estou falando aqui livramento e oportunidade também para cristãos que decidiram mudar, aprender e parar de ser apegado às coisas materiais dessa terra, porque tudo isso é pó. Que onde tiver o teu coração, lá está o teu tesouro. Então Jesus te chama, apela, te convida, e Deus te dá uma ordem. Então hoje você tem uma oportunidade de se reconciliar com Cristo. Hoje você tem uma oportunidade, é tempo de aceitar Jesus Cristo como Senhor e teu Salvador. Eu sei que passa uma série de coisas na tua mente, que era assim que era comigo. Ah, mas eu vou ter que deixar aquilo, eu vou ter que parar de fazer aquilo. Você não vai conseguir deixar nada disso sem Jesus. Não vai conseguir, não vai. Cristo tem o poder, tem a essência, tem a sabedoria. Dele é o poder, a honra e a glória. Então, se tem uma alma hoje decidida a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é somente como um Salvador para escapar do inferno, mas você precisa querer Ele como teu Senhor, que te governa, que te ensina, que te instrui, que te muda. Teu Senhor da tua alma, o Senhor da tua vida, para caminhar contigo. Hoje é esse tempo, agora é a oportunidade. E se alguém quiser aceitar Jesus Cristo ou se reconciliar, a hora é agora, a oportunidade é essa. Deus te deu a oportunidade.